Fala aí, meu povo do canal Tem Futebol, tudo bem com vocês? Aqui estou novamente para fazer um vídeo sobre as melhores seleções que já ganharam uma Copa do Mundo FIFA. Então, vamos lá, vamos começar pela seleção, a melhor seleção brasileira que já ganhou uma Copa do Mundo, que foi a seleção de 1970, que tinha Pelé, Tostão, Rivelino e entre outros jogadores muito bons, e vocês sabem disso. Uma das maiores seleções da seleção brasileira que ficou marcada na história. Depois disso, para você ver como fez falta essa seleção, a gente demorou 24 anos para ganhar uma Copa do Mundo. Então foi bem difícil ganhar uma Copa do Mundo depois dessa que a gente começou em 70. 24 anos foi exatamente o mesmo período que a gente está agora, de 2002 para 2023. O Hexa vai eliminar minha rapaz. Então, vamos lá. Próximo lugar, eita, ficou escuro. Segundo lugar, outra seleção brasileira, só que de 2002. Sim, ela está com Marcos, Lúcio, Cafu, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, entre outros nomes. Que seleção lendária. Essa seleção brasileira sempre lembrada pelos saudosistas. Eu não tive o prazer de ver, mas sempre lembrado pelos saudosistas como uma das melhores seleções que já teve. Eu não estou ranqueando aqui como as melhores seleções, mas pelos nomes, individualmente, cada um vivia seu auge. O Ronaldinho nunca entregou tanto pela seleção brasileira, mas o que ele entregou foi nessa Copa do Mundo. Então, é, foi importantíssimo. Todos os jogadores foram importantíssimos para a conquista de 2002. Então, é isso. Vamos lá. A terceira seleção presente nesse vídeo será a seleção alemã de 2014, que deu um atropelo no Brasil, como vocês bem sabem, o maldito 7-1. Então, aí com Neuer, Boateng, Hummels, Klose, Toni Kroos, Ozil, Khedira, o Luxemburgo sabe bem, né? Luxemburgo sabe bem. Então, é uma seleção que foi dominante na Copa do Mundo. Não, o único resultado, o único jogo que teve perigo foi contra a Argélia, que foi 2-1. É, foi dominante contra Portugal, metendo 4-0. Foi, se não me engano, empatou com Gana, mas foi um jogo, tipo, as seleções africanas sempre deram trabalho para a Alemanha, sempre, sempre. Porque as seleções africanas são muito rápidas com isso. E foram as únicas que deram trabalho verdadeiramente para a seleção alemã. Incrível que pareça, mesmo tendo individualmente menos nome que as outras, deu mais trabalho. E a quarta seleção presente na lista é a seleção alemã. A seleção alemã de novo não, né? A seleção espanhola de 2010, marcado pelo tic-tac, que foi influenciado pelo Pep Guardiola, tudo com Sérgio Ramos, Piqué. A maior base dessa seleção foi o Barcelona do Pep Guardiola. Então, vamos lá, Piqué, Puyol, Capdevila, que se eu não me engano era do Real Sociedad, se eu não me engano, não lembro bem. Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro e Davi Villa e Davi Silva também. Ele era mais um reserva, mas sempre que entrava muito bem. Então, era uma seleção que dava muito trabalho, não conseguiu aproveitar tão bem por muito tempo ela. Por exemplo, ela foi de 2008 a 2012. E se você falar, teve 2013 ali ainda no auge, mas tomou de 3-0 com uma fraquíssima seleção brasileira, mesmo que tomou 7-1 da Alemanha. Então acho que não cabe muito bem aqui, entendeu? Eu acho que ela dominou por muito pouco tempo, mas o tempo que dominou, dominou muito, entendeu? Duas Eurocopas e uma Copa do Mundo. Isso aí é bizarro. As três competições que jogou, as três conquistou. Porque era uma seleção um pouco mais envelhecida. O, o Villa já tinha muita idade, o Iniesta também, o Puyol também. Os mais jovens eram o Busquets, o Piqué e, tipo assim, relativamente o Sérgio Ramos ali. Porque o Casillas também já era envelhecido, então o Xavi também era envelhecido. Então já era uma seleção meio envelhecida, por isso que durou pouco tempo. Igual a seleção alemã. E o último da lista é a seleção francesa de 1998.
ela não foi dominante, ela inclusive passou por muitas dificuldades na Copa de 1998, mas pra mim é uma das melhores seleções. Só de ter o Zidane, pô, só de ter o Zidane, ela já se classifica como uma das melhores da história aí. E fora que tem o Deschamps também, que além de um excelente treinador que conquistou a Copa do Mundo 2018, era presente nessa seleção de 1998 da França, que ganhou de 3-0 de uma da atual campeã do mundo, o Brasil. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vezes como esse. Copa do Mundo tá chegando e vai ter muito conteúdo daqui pra frente. Então, agora falou e fui.